turma em um outro hospital. Trabalho ainda como personal trainer, mas foquei bastante meu atendimento de uns 3 anos para cá, mais para grupos especiais. E agora estou me estreitando cada vez mais para essa parte da cardiopatia, que não deixa de ser um atendimento que você tem que atender a diabéticos, dislipidemia, tudo isso leva a problemas coronarianos, certo? A gente já sabe que o coração é uma bomba, não vou ler isso aqui para vocês, mas botei só para vocês terem um norte aqui em cima de que órgão a gente vai trabalhar aí, a gente vai focar, tranquilo? Essa imagem aí, gente, é de uma cardiopatia hipertrófica, certo? Se vocês puderem ver aqui, aqui é a imagem de um músculo cardíaco, que a gente chama de um músculo fraco, certo? Sem musculatura suficiente para fazer a pressão, para a injeção do sangue, certo? Para fazer todo o trabalho que ele deve fazer de grande circulação, pequena circulação, enfim, né? Não é interessante que esse músculo chegue a ficar nesse ponto super hipertrofiado. Tem pessoas que têm tendência a acontecer isso aqui, fatores genéticos. O treinamento de força, ele gera isso. Ele é ruim? Não. Mas tem pessoas que podem acontecer de ter esse fator aqui, de uma predisposição. É ruim porque eu diminuo essa luz dentro dessa musculatura, consequentemente eu tenho menos sangue que entra. Então não seria tão interessante, né? Então a gente busca muito mais valores que se aproximem desse aqui, do que disso aqui. Professor, mas como é que eu sei disso e indico para o meu cliente? Geralmente você consegue ver pelo eletrocardiograma. Se você não conseguir, realmente, só o ecocardiograma é que vai te mostrar esses fatores, certo? É um exame que só vale a pena mesmo ser feito, se você conseguir, se você trabalhar com esse público, né? Pode estar acontecendo com um público-alvo que você tem que não tem nenhuma cardiopatia, já demonstrada, mas se você quiser fazer um trabalho de excelência, mostrar a diferença, eu aconselho você a pedir o exame o eletro, ou então o eco do teu cliente, para tu dar uma olhada e até para você trocar a ideia com o médico, né? Vou até falar um pouco mais na frente, no decorrer da nossa aula, a importância de vocês começarem a criar vínculos, quem quer trabalhar com essa área, com a área médica. Certo? E aí vamos lá, né? O que é hipertensão arterial? A gente for pensar aí. Hipertensão arterial é uma disfunção aí que acontece a nível do controle da pressão, né? De maneira bem sucinta, certo? Que pode ser acarretada por maus hábitos alimentares. E o mais interessante é que cada vez mais essa hipertensão, esses desfechos cardiovasculares estão se pronunciando mais cedo, apesar de ser uma doença que ela demora a se propagar, ela não é algo agudo, é muito difícil acontecer. Então, ela por anos você é submetido desde a infância a maus hábitos alimentares, pode também vir de fator genético, certo? E você formar ali uma arteriosclerose já formada, né? Você comprime o vaso, você cria aquela massa de gordura, vamos dizer assim, para vocês entenderem, né? Presa no vaso ali, gerando um trombo, certo? E isso aí já vai gerar uma disfunção na tua pressão arterial. Outro também vem de problemas renais, né? A gente tem um sistema no rim, que é o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que ela é um dos fatores de controle da pressão arterial, certo? Então, desfechos renais também influenciam na hipertensão arterial. Quase toda doença coronariana, gente, ela não é pontual só do coração, ela começa, né, ali a níveis renais, né, e aí vai descendo no coração, e geralmente quem tem problema cardíaco pode ter um desfecho de algum problema de AVC. Então é bom de ficar bem atento a isso. Eu fiz esse fluxogramazinho aí para poder falar um pouquinho bem básico e pontual da hipertensão arterial e a fisiopatologia, né? Então, eu tenho aí o débito cardíaco e a resistência vascular periférica, que são influenciadores, são o que guiam o que é hipertensão arterial. O débito cardíaco pela resistência vascular periférica, né? Você vê que cada um deles tem a peculiaridade e todos se unem, né? O débito cardíaco, ele tem, o melhor débito cardíaco tem contabilidade boa, tem pré-carga elevada, né, volume do líquido, retenção de sal e sódio influencia, né, fatores de estresse, genéticos, certo? Hiperatividade, que a gente vai falar isso aqui durante o exercício,
Na resistência vascular periférica, né? Eu tenho o quê, ó? Constrição funcional do vaso, que a gente falou, o calibre do vaso é diminuído, né? A gente tem a hipertrofia que a gente falou em termos de função do músculo cardíaco, e temos aqui outros fatores que influenciam, obesidade, alterações, né? O fator do derivado do endotélio também é um influenciador, né? Então, a gente tem aí um desfecho que é gerado pela hipertensão e por outros fatores como diabetes, né? Obesidade, que gera uma confusão aqui em toda essa fisiologia que vai gerar essa hipertensão arterial. E a gente tem alguns fatores aí que são os fatores de prevenção, né? Mas vamos ver lá. Causas da hipertensão arterial: pressão alta, né? Hereditariedade, obesidade, o estresse, alimentação não saudável, o excesso de sal, porque, mais uma vez, o sal vai influenciar lá no sistema renal, no sistema renina, angiotensina-aldosterona. Se ele vai ter mais sal, vai segurar mais água, vai reter mais sódio, então você vai aumentar essa pressão arterial. A gente tem que ter cuidado com essa ingestão de sal. E a gente tem alguns fatores que a gente já conhece, né? Acompanhamento médico, atividade física constante, certo? Redução do sal, bons hábitos alimentares equilibrados. Não estou dizendo para você ser, eu brinco muito, às vezes, lá não ser um Robson Crusoe e comer só coco, né? Perdido na ilha. E nós somos seres humanos, né? Todo mundo gosta de comer alguma coisa por fora, um churrasco, uma pizza, mas é bom ter o equilíbrio disso, né? Porque esses fast foods aí são uma bomba, né, para poder progredir essa doença. Controle do peso, que é essencial, e o medicamento prescrito. A gente vai falar sobre eles um pouquinho mais na frente, sobre essas prescrições, certo? A gente tem aí uma classificação de pressão arterial, certo? Essa classificação aqui é validada pela Sociedade Brasileira de Hipertensão. A gente tem essa classificação de ótimo, anormal, limítrofe, e quando você entra nos graus de hipertensão, estágio 1, estágio 2, estágio 3, né? Então, a gente tem aqui os normais, né? Ó, 12/8, que é bem clássico, né? 13/8 também é. Então, tem essa variabilidade aqui. Nesse nicho aqui do limítrofe, você já está entrando com um pezinho já dentro de se tornar um hipertenso. Então, a gente tem que ter um controle muito bacana dessa pressão arterial do cliente da gente, durante o treino, pós-treino, antes das sessões, nas avaliações, a gente saber como isso está se comportando. No final, se der tempo, eu vou mostrar para vocês algumas tabelas que a gente usa lá no São Camilo, que eu uso com os meus clientes também, para vocês terem um norte. E aí eu vou entrar com vocês aqui sobre um pouquinho de processo de verificação. Essa numeração que eu estou te mostrando aí, que eu mostro que vocês estão vendo, ela é exatamente as medidas sobre a braceleta que você vai utilizar lá, o esfigmômetro, para verificar a pressão arterial. Existem tamanhos para elas, né? Então, a gente tem um tamanho aqui, o Laje, para adultos, com a medida aqui em centímetros, né, do braço, adultos e crianças. Não importa se ele é hipertrofiado ou se ele é obeso, certo? Mas por que, professor, que é importante eu saber se essa braceleta é do mesmo tamanho? Porque imagina eu colocar um bracelete de um adulto que tem esse diâmetro num cara que tem um braço de 47 centímetros. O que é que vai acontecer? O que vocês acham aqui? Vai mascarar a pressão. Por quê? Porque vai garrotear mais do que o necessário. E até mesmo acontece isso, gente, até com médicos, por incrível que pareça. Então, quando você receber um laudo médico, de um médico indicando o personal, o aluno para você, e você for verificar, você ligue para ele e pergunte se ele verificou realmente com o diâmetro correto. Porque se eu erro aqui, até ele prescreve o medicamento errado. Se ele faz a verificação do cliente lá com 47 braços, vamos dizer, e usou uma braceleta menor, vai dar alterada a pressão e talvez o cara esteja tomando 1 miligrama que não é necessária para ele. Então, a gente tem que ter esse cuidado aqui na verificação. A mesma coisa acontece de eu medir o braço de uma criança com o de um adulto. Eu não vou garrotear o suficiente e, do mesmo jeito, a pressão vai estar camuflada. Então, lá nós temos os 3 tipos, né, para verificar, certo? Existe uma tabela, eu não coloquei aqui, validado, que você consegue fazer um cálculo caso você não tenha os 3, né? Mas esse cálculo é muito mais em cima da braceleta de adulto, que é mediana,
certo? Mas depois eu posso passar isso para o Renê e o Renê passar para vocês, né? Eu não coloquei aqui nesses slides. E eu tenho aqui algumas categorias, né? Só uma ilustração para ter a prevenção, a questão de estágio 1, só por cores, né? Para facilitar o entendimento em que grau de hipertensão arterial eu estou. Acho que tem gente com o microfone aberto aí. Então, a gente tem toda essa classificação aqui, posso enviar essa aula para o Renê repassa para vocês sem problema nenhum. A gente tem todo esse processo aqui por cores, para vocês terem a classificação, terem ideia de que grau de hipertensão esse cliente está e como é que eu faço para encaminhar se ele não foi ao médico ainda, certo? E aqui é uma estratificação, né, do risco individual de cada um, certo? Essa estratificação aqui é importantíssima, de eu ter essa tabelinha para saber quando o médico mandar para mim o laudo, eu verificar, né? Ou vice-versa, quando eu mando para o médico, já fiz a verificação de pressão desse meu cliente, quero que levar ao médico, porque achei a alteração muito grande, tanto da pressão como da frequência cardíaca, então mandar também a tabela de estratificação para ele, eles gostam muito e agradecem, certo? E essa diretriz aqui de 2010, ela está valendo atualmente com a diretriz de 2020, certo? E aí, eu tenho algumas coisas, né? Hipertensos e normotensos no treinamento de força. Tem que possuir respostas pressóricas iguais? Né? Gente, tem, certo? Tanto hipertenso como normotenso, se ele é um hipertenso controlado, não é descompensado, certo? Ele tem que ter respostas pressóricas iguais antes do treino, mesmo usando, como eu coloquei, o beta-bloqueador, certo? Então, ele tem que ter essa pressão dele normalizada, mesmo tomando beta-bloqueador, ele não pode estar normalizado. Tem gente que toma, eu tenho um cliente meu que é hipertenso, Luiz, ele toma 2 remédios, certo? E mesmo assim a pressão dele não ficava normal. E aí eu fui trocar uma ideia com o médico dele, o médico falou que já estava tomando os 2 remédios devidos e não estava normal ainda, estava um pouco acima, porque ele não se conscientizava em ajustar a alimentação. É mais um fator que a gente pensa que está tomando só o remédio, está resolvendo todo o problema e eu posso estar comendo e vivendo do jeito que eu quiser. O remédio está ali para controlar algo pontual. Lembrando sempre que uma vez hipertenso, sempre hipertenso. A hipertensão não tem cura. Você sai do lado de hipertensão, mas você continua hipertenso. Se você tira o remédio, a pressão vai voltar a subir. Se você conseguiu controlar com o exercício físico, você parou o exercício físico, é um remédio não farmacológico, com o tempo, no máximo aí 3 semanas, sendo bem generoso, tua pressão vai normalizar e tu vai voltar a ser hipertenso novamente, certo? No treinamento de força, gente, tem uma regra bem legal aqui para vocês memorizarem. A pressão arterial sistólica, ela só pode subir o máximo de 50 milímetros de mercúrio do que a pressão inicial. Então, o cliente chegou na academia, verificou a pressão, deu 12 por 8, o clássico aí. Durante o treino, que tu vai fazer outras verificações, ela não pode passar de 50, então ela não pode passar aqui de 180, né? E a diastólica não vai poder passar, porque o que ela passar, na realidade, você tem que somar 14 minutos. Então, ela não pode passar aqui de 14 minutos a mais do que ela iniciou. Então, aqui, ó, 12 por 8, ela pode subir aqui até mais ou menos estourando 180 por 100. É o limite para ela. Mais do que isso, você tem que parar a sessão, deixar um tempo maior de descanso, verificar de novo, testar se a pressão baixou e perceber se essa pressão subiu porque o tempo de intervalo foi muito curto para esse cliente, ou se a quilagem está muito alta para ele. Então, tem que ter essa percepção e essa medida aí. Professor, como é que eu vou fazer essas medidas? Que eu aconselho. Assim que ele chegar, pergunta se ele subiu as escadas, se ele andou muito, enfim, se tomou algo estimulante. Se ele não tomou, geralmente eles não tomam, pelo menos evitam, né, tomar estimulantes. Espera descansar 5 minutos, afere a primeira vez a pressão, espera 2 minutos, afere novamente, 2 minutos, afere novamente. Faz 3 aferições. É desse jeito que a gente faz lá, certo? Aferiu as 3, tu vai ter uma média, então já tem um controle. Se o indivíduo já é treinado, já é teu cliente,
No meio da sessão, você programou ali 6 exercícios para ele. No terceiro exercício, no final da sessão, você verifica de novo como é que está essa pressão e essa frequência cardíaca. E já anota. Não tem como tu guardar isso de cabeça, certo? Porque tu tem que anotar, porque isso vai para um prontuário médico, tu vai encaminhar para o médico. Então, mesmo que tu não trabalhando com reabilitação e trabalhando com o cliente em reabilitação fora do ambiente hospitalar, na academia, no parque, em casa, né, você vai ter que mandar esse laudo médico para ele, pelo menos deveria, né, para mostrar um trabalho de excelência e até para conquistar mais clientes e a confiança desse médico. Então, anote na hora. Né, tá com o tablet, anota, tá usando a pranchetinha, modo old school mesmo, papel ali, a fichinha que você tem, já impressa, tá na prancheta, já anota ali para não se perder. No final da sessão, você verifica de novo. Mas se o cliente for novato, você está começando agora com ele, viu, com as recomendações médicas, mas você não conhece o indivíduo, eu indico que você faça o mesmo processo que você fez no início com um cara que já treina, e na sessão, antes do final, faça pelo menos umas 2 aferições antes de chegar no final da sessão. Você tem um controle maior e começa a conhecer esse cliente um pouco mais, certo? E aí eu te pergunto, né? Como controlar essa resposta pressórica em clientes hiperreativos? O que é hiperreatividade? Antigamente, alguns artigos falavam, né, alguns estudos também se falava que o hipertensivo não poderia trabalhar com muitas repetições, né? Não podia fazer treinamento de força, isso aí tem muito estudo aí mostrando que não é dessa maneira. Mas acontece muito de você estar fazendo todo o controle desse indivíduo, ele está tomando os remédios, está treinando e ele tem picos pressóricos, né? E aí como é que eu vou controlar isso? Uma delas é variável de descanso, que eu citei. Então, ele deu uma repetitividade muito alta logo no primeiro exercício. Você está conhecendo ele, a pressão subiu demais, dá um tempo, verifica de novo, deu uma normalizada, faz uma nova série e dá um descanso maior para ele. Se ele continuou subindo bastante, outra técnica que você tem é retirar a quilagem, diminuir esse peso para ele. E aí você já mexeu em 2 variáveis, tempo de intervalo e na quilagem. Mas, professor, eu mexi no tempo, mexi na quilagem, o cara continua, eu vou usar um método que a gente usa, que é o método fracionado. Como é que acontece o método fracionado? O indivíduo faz uma série, a cada série que ele faz, a cada movimento, são 8 repetições. Um exemplo, então ele faz uma repetição no leg, ele trava e conta 3 segundos. 1, 2, 3, destrava, faz outro. O professor demora muito. Grupo especial é assim mesmo. Tem que ter paciência para trabalhar, certo? Então, fez uma, descansou 3 segundos, 2, descansou 3 segundos, 3, e aí até chegar nas 8. Com certeza, talvez você vai ter que diminuir a sessão, então você vai ficar muito tempo com esse cliente, mas para tratar com ele desse jeito. Professor, fiz tudo. E ele continua tendo um pico expressórico muito grande, para a sessão, encaminha ele para o médico. Não inventa mais nada. O médico vai ter que fazer um novo exame com ele, verificar se é a miligrama, se é algum fator emocional, aí o médico vai trocar uma ideia com ele, você pode até conversar com ele. Como é que tá teu dia? Tá muito estressado? Tá com problema? Mas, enfim, de todas as maneiras, você manda para o médico e você pode mandar um feedback lá no seu laudo, dizendo que você conversou com o cliente, ele disse para você que estava um pouco angustiado, com alguns problemas pessoais, e aí o médico vai tratar com ele e vai trocar essa ideia e ver como é que faz para retornar ao treinamento. Certo? E a gente entra aí na insuficiência cardíaca, né? Que é uma via final de várias doenças cardiovasculares, né? Então, ela causa uma disfunção ventricular e progressão, certo? Ela é integrada, vejo tudo que ela envolve disfunção endotelial. Então, o que é a disfunção do endotélio? O vaso perde essa flexibilidade, essa mobilidade, por conta de alguns mediadores químicos, como um dos mais conhecidos é o óxido nítrico, né? O NO2. Então, ele é um dos mediadores que controla essa plasticidade, essa complacência do vaso. Citocinas inflamatórias causadas por obesidade, isquemia, né? E aí, mais uma vez, aqui, o sistema renina-angiotensina-aldosterona, causando desequilíbrio, certo?
E o problema da insuficiência cardíaca, ela é uma pandemia global. Ela afeta 26 milhões de pessoas em todo o mundo. E o mais interessante, gente, é que 80%, perdão, das pessoas que são internadas por insuficiência cardíaca, certo? 50% delas voltam a serem internadas de novo depois de 3 meses, e dessas 50, 30% vão a óbito. Por quê? Porque é o pessoal que está com a insuficiência cardíaca, mas não se submetem ao processo de reabilitação hospitalar, ou então só se submetem ao hospitalar, como a gente vê muito lá, e quando eles saem, eles não querem dar continuidade. Eles começam a perceber uma certa melhora do quadro clínico e já acham que estão bons, lógico que eles vão receber alta, isso é normal. Recebem alta em casa, não tem as recomendações de se manter ativos. Se quadro de cardíaco, os demais transplantes, a palavra é refém. Essas pessoas... Professor, seu áudio está travando. O meu está travando? Muda de posição. Deixa eu mudar aqui, René. Tá melhor agora, René? Melhorou? Perfeito. Pronto, eu vou repetir, certo? Vou repetir aqui rapidinho. A gente está falando da insuficiência cardíaca. Eu falei para vocês que é uma pandemia global, certo? Ela afeta 26 milhões de pessoas no mundo. 80% das pessoas que se internam vão para o hospital encaminhadas com um desfecho desse. 50%, 3 meses depois, eles voltam ao hospital, se internam novamente. E desses 50%, 30%, infelizmente, vão a óbito. Por quê? Eles passam pelo processo de reabilitação dentro do hospital, certo? Fazem todo o processo com o médico, a reabilitação cardíaca, ela tem fases. Fase 1, fase 2, fase 3 e fase 4. A 1 e a 2, ela é médica e fisioterapêutica. Você pode estar lá, ajudando para aprender, já criando um vínculo com o paciente que vai ser encaminhado para você. A 3, ela já acontece parceria do fisioterapeuta com o profissional de educação física dentro da área hospitalar, e vamos dizer que o final da 3 entrando na 4 já é realmente totalmente fora, já somente com o profissional de educação física. Eles não dão continuidade fora, acontece muito, voltam nessa residência de 50% e 30% realmente, infelizmente, vão a óbito. Essa é a verdade, certo? E aí, como é que eles fazem esse processo avaliativo lá com esses clientes que chegam com insuficiência cardíaca? Que é uma avaliação funcional feita pelos médicos, né? E a nossa vem exatamente aqui na avaliação de fragilidade, certo? Você tem 2 maneiras de fazer essa avaliação. Uma delas, o padrão ouro, seria você fazer o teste cardiopulmonar. Mas uma opção que nós temos é a caminhada de 6 minutos, certo? Na caminhada de 6 minutos, você já vai medir aqui o VO2 dele, já vai ter um parâmetro. A começar, existe uma tabela, certo? Gente, existe uma planilha que você joga os dados dentro, ela já calcula, já te dá o VO2 bonitinho, para você começar a fazer a estratificação e a distribuição de treino desse indivíduo. Como no hospital você tem, ou então o teu cliente tem plano de saúde, melhor ainda, porque a gente faz o teste pulmonar, vai ter o médico do esporte, certo? O cardiologista junto, o profissional de educação física e o fisioterapeuta. Então todo mundo participa lá, assiste todo o teste, né? A vantagem é que a gente tem exatamente um composto central, que é o débito cardíaco, e nós temos a diferença arteriovenosa de O2, que é um componente periférico. Então é muito bom, né? Esse teste aqui ele chama de slope, ele vai te dar todo o gráfico do VO2 desse teu cliente, certo? E aí a gente pode trabalhar aí, ó, controlando a frequência cardíaca, para ver monitoramento de frequência cardíaca de reserva, né? Ou velocidade de esteira para trabalhar com esse indivíduo aí, do jeito que a gente quiser na academia. Não tem o teste de caminhada de 6 minutos, é muito bem aplicável, certo? Eu já apliquei ele, dá para você aplicar num condomínio, numa quadra, você aplica de boa, desde que seja um ambiente plano, certo, gente? Pessoas que saem de desfecho de reabilitação cardíaca, hospitalar, e vão fazer domiciliar, eles têm uma fragilidade muito grande. Para a gente pode achar, caminhar 6 minutos,
uma caminhada que a pegada dele, a gente sempre indica eles caminharem como se eles estivessem atravessando uma rua. Então, para acelerar um pouco essa caminhada, certo? Eu aconselho não acompanhar o cliente, porque ele corre o risco de querer te acompanhar, certo? Então, ele fica sem se perceber o controle dessa marcha, ele não sabe se te acompanha, se tu vai acompanhar ele, então fica parado, delimita, bota uns cones lá, faz a medida que tu quer que ele faça, se é numa quadra, e deixa ele fazer a caminhada dos 6 minutos dele sozinho, não puxa conversa, deixa ele fazer à vontade, certo? Para não atrapalhar o teste. Se por acaso ele sentir alguma dor, algum desconforto, vai ter que parar o teste e fazer novamente. Uma coisa bem interessante que é usado no teste 6 minutos também, que eu acho que eu não pus aqui, é quando você trabalha com pessoas que teve doença vascular periférica, certo? Porque essas pessoas, elas têm uma claudicação. O que é a claudicação? É um mancar. Elas começam a andar e começam a sentir uma dor, certo? Muito fina. E elas relatam que a dor é muito forte. Lógico que existe um parâmetro, a gente sabe que não é, entre aspas, tão forte assim, mas o relato vem da pessoa, então você não pode desmerecer essa dor. Mas é uma dor realmente desconfortável. Não é como uma dor do infarto, lógico, certo? Mas é uma dor desconfortável. O que acontece com essas pessoas de doença arterial periférica? Elas têm muita dificuldade de aderir ao exercício. Porque, por exemplo, o professor Ismael tem um cliente e tem uma doença dessa, ele está acompanhando o cliente, caminhando com ele, fazendo a caminhada, ele vai querer parar quando sente o desconforto. E quando sente desconforto, eles relatam que realmente é muito difícil, eles querem parar. Só que o ideal é que ele não pare. Professor, como é que eu faço desse jeito? Tem uns que suportam mais tempo a dor. Isso vem muito de pessoa a pessoa. Então, tem uns que vão suportar mais a dor, tem outros que não vão. O seu estímulo e estratégia que você pode fazer, que eu aconselho, é fracionar. Então, toda vez que ele for começar a sentir a dor, você pede para ele parar. Ele para o exercício, se for uma caminhada, né, uma esteira, uma bike, alguma coisa do tipo, ele dá aquela parada. Quando ele começar a sentir o desconforto passar, caminha de novo, né? Geralmente, essas dores, elas são meio que pontuais. Você começa a achar que, por exemplo, o Ismael começa a perceber que a cliente dele, a dona Fátima, ela consegue andar 2 minutos e ela tem que esperar 40 segundos. Aí andar mais 2 minutos de novo. E aí ele vai moderando e vai anotando essas distâncias caminhadas, né, para ele calcular também a densidade desse treino, né? E o tempo de duração total, que é importante. Os componentes que te livram, né, de ter um desfecho cardiovascular é o exercício físico contínuo, né, propriamente dito, bons hábitos alimentares, evitar o estresse, parte psicológica também influenciando, né, ter sempre ali retornos médicos, né, com o médico, e evitar aí o tabagismo, o álcool, drogas em gerais, certo? Antes de entrar aqui nas diretrizes, eu queria falar um pouquinho que a gente estava falando do treinamento de força, treinamento aeróbico. Existem vários protocolos para você fazer os testes lá com os clientes. A gente tem muito protocolo de Barker, várias variações deles, né? A gente lá no treinamento de força, a gente faz os testes também de repetições máximas. A gente prefere fazer com repetições máximas do que RM, com eles, né? Porque eles ficam também com medo quando vê querer botar muita carga. Então, aconselho fazer utilizando repetições máximas. E eu aconselho a vocês, quando estiverem dando aula para essas pessoas, terem algumas coisas na mão. Uma delas é a escala de percepção de esforço, de Borg, certo? Uma é a escala de afetividade e a outra é o hexagrama do bem-estar. Esses três vão te dar um norte como tu controlar esse treinamento desse paciente, desse cliente. O da afetividade. Toda vez que ele terminar o treino, você pergunta para ele a escala de Borg para ele te dar a percepção do esforço, você anota na hora. E aí, ao mesmo tempo, você já passa aqui no tablet, aqui, entra na tua folhinha lá que está na prancheta, mostra de afetividade. Quanto você está se sentindo prazeroso com esse exercício? Anota também. Certo? E o hexagrama, tu manda para ele semanalmente. Depois tu pode estar mandando mensalmente. Ele é de 1 a 5 e tem vários fatores no hexagrama, acho que dá tempo de eu mostrar mais na frente para vocês, e ele vai dizer as áreas da vida dele que ele está dando mais atenção. E ele te dando esse norte, tu vai perceber se ele está dando pouca atenção para a família, se ele está influenciando ele não ter adesão na atividade, se ele não está dando muita
atenção para a alimentação, está se preocupando só com o exercício, achando que o exercício é algo pontual e precisa cuidar da alimentação. Então, você tem esse controle. E ajuda, né, você manter esse indivíduo assíduo e até aderência. O mais importante para a gente é que ele tenha aderência ao exercício. Professor, e aí tem o melhor exercício? Cara, eu não vou dizer que tem o melhor exercício. Vou dizer para você que trocando uma ideia com o seu cliente, fazendo uma reunião com ele, combina antes de fechar tudo, hora, tudo, marca uma reunião com ele, uma consulta, né? Deixa ele falar, escuta todas as dores dele, os anseios, aí você vai saber o que é que ele necessita e o que é que ele mais gosta. Porque talvez esse cara venha para você depois que ele relatar tudo. Para mim, eu descubro que ele não gosta de treinamento de força, ele não gosta do treinamento aeróbico, ele é um cara que vai se identificar bastante com o treinamento aquático. E aí eu sei que o professor René é um excelente professor de natação e hidroginástica, e eu, em vez de pegar esse cliente para mim, eu vou indicar para um outro profissional que vai fazer o serviço com esse cliente, né, e ele vai ter aderência. Eu tenho que lembrar que eu não posso ser todos os alunos para mim. Então, a gente tem que lembrar que tem que ter as parcerias. Se o cliente realmente não dá para mim, não é minha praia, não vou conseguir segurar ele muito tempo numa sala de musculação, num box de cross-training, fazendo treinamento funcionar na casa dele, circuito, enfim, eu vou direcionar ele para o René, que o René vai dar a aula de hidroginástica dele, a aula de natação, e vai usar os incrementos das habilidades dele para gerar os treinamentos de força dentro da água, a parte do cardiovascular. Então, vamos ter essa pegada de saber que nem todo cliente vai dar para a gente. Eu já peguei um cliente que veio para mim, quando terminou toda a consulta, eu vi que ele não ia ter aderência nenhuma, exatamente nem ao treinamento de força, propriamente dito dentro da sala de musculação, e nem um aeróbico, e nem se eu incrementasse ali fazendo um treinamento multimodal, ali circuit training, porque esse caso que eu estou te falando na natação foi o que aconteceu. Então, ele me relatou uma paixão muito grande. A água, estou falando gostado do meio aquático e tal, o que eu fiz? Encaminhei com uma colega, e a colega até hoje está com ele, vai fazer 4 meses, está adorando. E ela também está lá com o cliente dela fidelizado. Certo? Então, vamos ter esse bom senso aí que não dá para a gente ter todos os alunos para a gente poder ficar com eles. Né? Então, vamos direcionar para os nossos colegas, e cada um tem sua habilidade. Deixa eu ver se eu queria falar uma coisa de treinamento de força, ver se eu estou esquecendo aqui. Uma coisa bem legal. No treinamento de força, é fácil você aferir a pressão arterial do indivíduo que está ali fazendo um leg press, certo? Ele está fazendo um leg, assim que ele terminou, coloco lá o esfígado, pego o estetoscópio e vou lá verificar. Não use aparelho elétrico, certo? Aprenda a usar o estetoscópio bonitinho, porque é mais fidedigno. Se você for usar um elétrico, procure saber qual é o mais fidedigno possível. Eu vou dizer para você que até o mais fidedigno possível não é muito aconselhado. Os médicos usam, né, professor? Usam. Mas a gente vê nas pesquisas que o correto realmente é você usar o estetoscópio, porque pode dar uma margem de erro muito grande e você achar que está fazendo tudo certo e o cara tendo um pico pressórico muito grande e acontecer um desfecho ali na sua mão, certo? Se for uma pessoa que não tem problema nenhum de pressão arterial e você quer medir só para poder enriquecer seu treino, ter um controle melhor do treinamento dessa pessoa, acredito que o elétrico lá não tenha problema nenhum, certo? Mas se for uma pessoa desse tipo de população, aconselho usar esse manômetro com exatamente o estetoscópio. E compre um bom. Esses baratinhos, gente, de R$100 que vem por aí, não vale nada. Dá logo problema. O intermediário que a gente usa, né, lá, e que a gente adquiriu para a gente, é uma média de R$300 e o estetoscópio uns 400. Os top mesmo que os médicos usam lá, só o estetoscópio do cara é 800 pontos. Ele coloca e tem um medidorzinho de lítio que dá até a frequência cardíaca. A frequência cardíaca, exatamente. Show de bola. Só que para a gente trabalhar com esse de 400 e a pulseira de 300 já é bem fidedigno e dá para fazer muita coisa legal. Quando o cara está treinando o braço, ali, puxador, né? Supino, não tem como você aferir a pressão. E se você pensar comigo, quando ele está fazendo supino, está fazendo a puxada e para, você vai verificar a pressão, houve um deslocamento de fluxo maior, o grupamento muscular está sendo recrutado, e os braços também estão recebendo muito estímulo, certo?
O que acontece com isso daí? A melhor maneira de se medir uma pressão arterial seria pegar um catéter, colocar na artéria, certo? E levar até a aorta. Tranquilo? Artéria femoral e vai até a aorta. É a melhor maneira que tem, certo? Isso aí o Legramante já faz, que é um italiano que mexe muito com isso, né? Pesquisa muito sobre isso aí, ele já fazia isso aí há muito tempo. E me fugiu o nome aqui de um outro fisiologista que fazia isso. Eu lembro já lá que eu estava lendo um artigo dele um dia desse. Eu lembro já. Eles também faziam isso. O que é que eles descobriram? Que quando você mede a pressão arterial do indivíduo após o exercício de membros superiores, a pressão que dava lá, quando eles verificaram com o estetoscópio, não era igual a que dava quando usava o catéter, né? O catéter é mais fidedigno. No inferior, de membros inferior batia, mas de superior não. Então, qual foi a pegada que eles descobriram? Quando o teu cliente está fazendo puxador frente, supino, terminou, tu verificou a pressão e deu 160 por 8, não está 160 por 8. Na pressão sistólica, você vai acrescentar 30%. E na diastólica, você vai acrescentar 17%. Aí vai estar a real pressão desse cara após o exercício. Isso para membros inferiores, superiores. Olha que legal, se a gente não tem essa expertise, a gente acha que está tudo certo. No inferior, eles viram que dá tudo certo. Mas no superior, quando eles botaram deixaram lá o catéter e foram verificar, dava essa oscilação de diastólica e sistólica. Então, acrescenta 30 na sistólica e 17 na diastólica. Tranquilo? A gente tem essa diretriz aqui, ó, de 2020, já fresquinha, de estratificação, né, do risco, baixo risco, superior a 6 meses. Você vai vendo aqui, ó, né? Você vai verificando. Ele dá uma quantidade de METs aqui, verifica se tem sinais de isquemia, é ausente sinal de isquemia, né? Como é que eu vou... Simatologias também, não tem mais nenhum sintoma, tá tranquilo, não sente mais desconforto, né? Geralmente esse especial também tem angina, que é aquela dor no peito que aparece, pontual, e se o cara descansa, ela vai sumindo, né? Quem tem angina já se conhece, certo? Então, de acordo com as outras características clínicas, esse paciente aqui de baixa, como é que eu posso dizer, de baixa gratificação, certo? Eu já posso ir trabalhando com ele com um pouco mais de intensidade no treinamento de força, no treinamento aeróbico. A gente tem os intermediários, que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, né? E de alto risco, realmente, o ideal é que esse cara esteja fazendo a reabilitação somente dentro do ambiente hospitalar. Para trabalhar com o pessoal das doenças coronarianas, não são todos os lugares que pedem, certo? Aqui no São Camilo, a gente teve que fazer um curso, né, o BLS, né, na Escola de Emergência Médica da UFC, certo? Então, a gente teve que fazer o curso do BLS, por quê? Porque se acontecer algum desfecho, a gente sabe como dar os primeiros suportes até que chegue um médico, um paramédico, né, para fazer o resto do processo, se precisar da ventilação mecânica, enfim, mas a gente tem como fazer esse suporte. No INCOR também eles pedem para fazer isso daí. Eu ia fazer uma disciplina lá, como eu vi a pandemia, não pude ir, então aconteceu a disciplina para a gente online. A primeira coisa que eles perguntaram, a disciplina, por coincidência, era de reabilitação cardíaca. Então, o professor Newton Nunes, que é o responsável lá, e o professor Tiago Volpe perguntaram quem estava na sala que já tinha o BLS. Então, todos tinham feito, né? Eles falam que lá para trabalhar também precisa. Aqui em Fortaleza, a gente tem recomendações de clientes que são indicados para a gente, de personal que saem do ambiente hospitalar e vêm treinar com a gente fora do ambiente hospitalar. Nós só temos até agora 2 locais que nós estamos permitidos a trabalhar, certo? É a academia Agitec, do professor Claudemir, que fica dentro do São Mateus, porque é dentro de um hospital, então não precisa dizer mais nada, tem médico, tem paramédico. Lá na academia tem um DEA, que é o desfibrilador, que tem que ter, toda academia deve ter, ou então deveria ter, pelo menos. E a academia da Unifor, porque ela tem, e fora isso ela tem um ambiente, para quem já foi de lá, o professor René sabe, tem uma ambulância que fica na frente da academia, e tem um paramédico dentro da Unifor, né? Então, até agora, são os 2 locais que nós estamos permitidos para quando o cliente sai do ambiente hospitalar e quer dar continuidade com algo mais específico. Por quê? A reabilitação dentro do hospital, ela é um pouco limitada.
Por que ela é limitada? A gente não tem uma academia dentro. Então, a gente faz incrementos com peso, com elástico, alguns dumbbells ali, peso do corpo. Só que a qualidade de vida desse indivíduo não fica tão satisfatória. Quando ele consegue se perdurar fora desse ambiente, fazendo um treinamento personalizado, realmente personalizado, para uma pessoa capacitada, a qualidade de vida dele vai lá para cima, certo? Porque essas pessoas, como eu falei anteriormente, eles são reféns do exercício físico. Então, essa pessoa que não dá continuidade a esse trabalho fora do ambiente da academia, a gente chama que eles têm uma qualidade de vida chulo. É muito ruim mesmo. Né? Chega ao ponto, dependendo de quantos graus de debilitação esse cara tem, ele deixa até de andar. Ele começa, dependendo de uma cadeira de roda, de um andajá, de uma muleta. Por quê? Porque ele sente dor, porque ele tem claudicação, porque ele tem insuficiência cardíaca. Aí ele tem insuficiência cardíaca, perdão, que já é a incapacidade, né, de captar bem, não consegue respirar direito, não consegue ter um bom condicionamento físico. Aí tem a doença arterial periférica, aí tem claudicação, sente a dor, vai somatizando, esse cara tem um problema neurológico, psicológico, ele se sente totalmente abalado. Então, se ele não tiver um suporte multidisciplinar, ele não se mantém. Dentro lá da clínica, tem um suporte das psicólogas, do terapeuta, médico profissional de educação física. Quando sai, a indicação é que eles continuem tendo encontros presenciais ou até mesmo online com os psicólogos para que esse processo fora da reabilitação continue, certo? Fora do ambiente hospitalar, certo? A gente tem as classificações dos exercícios, né? Por via predominante aqui metabólico, nós temos os láticos e aláticos, né? Temos aqui também pelo ritmo, né? Então a gente tem vários tipos de exercício contínuo, intervalado. O que é que eu vou usar num e no outro? Vai depender do teu cliente, do que ele gosta mais, do que ele está podendo fazer. Tem coisa também que ele vai ter que ter um pouco de paciência a fazer, mas sempre tente fazer o exercício que ele tem mais aderência. Se ele gosta mais do exercício contínuo, mas você quer pôr o exercício de força, dá prioridade para o treinamento contínuo para ele e bota força uma vez na semana, depois ele tenta incrementar duas, para que ele se continue treinando. Gosta mais de força? Então faz lá 3 sessões de treinamento de força com ele, certo? E aí faz 2 sessões de treinamento aeróbico, ele prefere intervalado, dá para brincar com intervalado, vamos fazer intervalado, mas intervalado com coerência, com bom senso, em cima do exame que vocês vão receber, ou do teste cardiovascular pulmonar, ou da caminhada de 6 minutos que vocês fizeram. Mas tem que ter um controle bem legal, né? Então, aqui, para medir a intensidade, que a gente vai ter, que eu falei, ó, a gente vai ter a escala de Borg, né? A gente vai ter aqui um teste que é muito legal, que eu vou falar lá na frente, que é o teste de fala. É muito legal, o teste de fala, você está conversando com o cliente, se ele ficar extremamente ofegante, demorando a completar uma fase, ou parando muito para poder pegar o ar, respirar e conseguir te responder, então o exercício está muito intenso, então é bom dar uma freada e diminuir essa intensidade desse trabalho. Então é uma escala e um parâmetro para a gente controlar também o trabalho com essas pessoas, né? A gente tem aqui trabalhos com elástico, dinâmico ou não dinâmicos também, né? E tá aqui os testes que eu falei, né? Exceção subjetiva de esforço, todo mundo conhece. A gente usa a escala realmente, a oficial de Borg, não a CR10 adaptada, a gente usa mesmo a de 6 a 20, certo? O teste de fala aqui, ó, bem legal. Os percentuais da frequência cardíaca, tem que estar utilizando o frequencímetro. Apesar de quase todos não gostarem muito da forma de Carvone, né? E ninguém vai entrar nesse mérito, mas é uma maneira de eu controlar, e pelos limiares que vai ser cedido para você no teste cardiopulmonar. Tenta trabalhar aí entre um limiar 1 e limiar 2, dependendo do grau de liberação que esse médico indicar, se for uma estratificação já tranquila, que não tem mais perigo, está fora do período de risco, já dá para brincar melhor com esse cliente. Ele vai ser sempre um cara super dependente? Talvez você pegue um cliente que evolua, mas sempre vai ser uma pessoa que não vai ter uma super qualidade de vida. Você pode pegar a gente que, com 8 meses, está jogando tênis. E jogando bem, talvez botando você até no bolso. Um bom condicionamento físico. Vai depender do grau dessa cardiopatia.
A gente tem aqui só um fluxograma de como acontece o processo de reabilitação, né? Tem a insuficiência cardíaca estável, vai passar pelo processo de terapia farmacológica, uma avaliação funcional, que vai medir aqui os testes, como a gente falou, e o teste cardiorrespiratório também aqui. Ele é encaminhado para a reabilitação, certo? São selecionadas aqui as modalidades de exercício que ele vai fazer, contínuo, intervalado, resistido, né? Treinamento respiratório, ali com bexiga e tal, que você pode também intervir, não é só do fisioterapeuta. Se ele já estiver fora da academia, você pode fazer, fora do ambiente hospitalar, você pode fazer o treinamento aeróbico com ele, o treino de força e treinamentos respiratórios, e o que a gente é indicado é dar continuidade que o fisioterapeuta já fazia, com a bexiga, né? Com o balão. Tranquilo? E aí eu não poderia deixar de falar um pouquinho sobre Covid-19 e reabilitação. Né? Muita gente, os idosos em geral, eles estão em grupo de risco. E boa parte deles tem alguma síndrome que pode levar a uma reabilitação cardíaca. E, consequentemente, quando um indivíduo desse, um idoso desse, entra num quadro de Covid, né, e ele for realmente internado, entubado, ele vai sair precisando de reabilitação, certo? Então, falando da reabilitação propriamente dita, né, cuidado com o paciente nas dimensões física, cognitiva, psicológica e social é importante, né, então a gente tem que ter esse controle, garantir a continuidade do cuidado no processo, né, trans-hospitalar, depois do hospital, saindo do hospital, a gente tem que fazer com que esse indivíduo, ele precisa, né, de continuar essa reabilitação fora do ambiente hospitalar, né, a gente tem que reduzir a morbidade, que é a rescindência dele voltar, certo? Junto com reduzir com a readmissão, porque às vezes ele volta, gente, porque ele volta não por conta do Covid. Ele volta para o ambiente hospitalar depois que saiu do Covid, ficou bom, não faz a reabilitação, porque você sabe que tem problema de doença, o pulmão está atingido, coração também, sistema renal. Então ele tem vários fatores, ficou muito tempo acamado, o cara não consegue nem caminhar direito. A gente vai ver isso mais na frente num artigo. E ele não dá continuidade, às vezes ele volta não por conta do Covid para o hospital, ele volta porque a diabetes ele continua descontrolada. Aí ele volta para lá de novo. Aí vai ser internado de novo, passar pelo mesmo processo. Então, é importante essa conscientização, esse fator multifatorial para poder que ele saia do ambiente hospitalar e continue a treinar e comece a ganhar, né, a sua funcionalidade normal na medida do possível, certo? Resgatar a funcionalidade que eu acabei de falar e viabilizar a reinserção dele no estado social, no trabalho, né, na família, enfim, né, na sociedade. Esse artigo é bem legal porque, assim, a gente não tem nenhum artigo novo falando sobre reabilitação cardíaca com Covid. O Covid começou agora, em dezembro do ano passado. Então, a gente não tem nenhum estudo de meta-análise longitudinal, de qualidade, para falar sobre isso. Mas esse estudo é muito legal. Eles testaram aqui durante um ano pessoas que passaram por um problema de infecção respiratória muito forte. Certo? Então, o Covid não deixa de ser uma infecção respiratória. E eles perceberam que durante um ano, as pessoas que fizeram a reabilitação, durante o processo, quando começaram a ser desentubado, passar pelo processo do fisioterapeuta, aí o profissional de educação física entrando no espaço, eles melhoraram a parte física, a parte social, né, a psicomotora. Então, teve a melhora geral com a reabilitação desse público. Então, um parâmetro que a gente tem aí para dizer que é importante, né, e vão ter muitas pessoas, já estão tendo muitos clientes aparecendo, né, e vão aparecer mais ainda, precisando de reabilitação pós-Covid, principalmente em idosos. E falando do Covid em si, né, que eu falei, como ele é novo, né, o primeiro caso foi na China, foi em dezembro de 2019, a gente não tem tanto parâmetro assim, mas a gente tem mais um artigo legal que é esse, né, que eles fizeram, que eles já estão indicando que a reabilitação para pacientes idosos, principalmente,
que passaram pela Covid e foram entubados, a reabilitação é de fundamental importância para essas pessoas, para elas possam ter, novamente, a sua qualidade de vida restaurada. Então, a gente tem mais um artigo aqui para poder fortalecer que essa reabilitação é muito interessante e é importantíssimo para esse paciente. Certo? Esse relato que eu vou ler é exatamente do escritor do artigo. Ele fala que os profissionais das instalações de reabilitação desempenham um papel importante para ajudar a acelerar a recuperação dos sobreviventes com deficiências residuais pós-UTI, mas também um papel crítico no fortalecimento de uma saída apropriada para os serviços agudos, criando um espaço para os pacientes recém-afetados receber os cuidados agudos que eles necessitam. Os primeiros cuidados, né? A reabilitação deve ser rotineira, incorporada aos planos de resposta da pandemia desde o início, e não retrospecto, né? Somente depois da incapacidade generalizada tornar aparente. Então, antes de tudo, de um quadro todo se alastrar e o indivíduo ficar sem condição nenhuma, a reabilitação deve estar sendo implantada. Como eu disse para vocês, por fases, e uma hora vai chegar o nosso momento. O que eu indico, quem tem intenção de começar a trabalhar com esse público, intervir na saúde, dentro de postos de saúde, hospitais principalmente, fiquem dentro ali do espaço quando o fisioterapeuta estiver fazendo o trabalho dele, ajude ele, certo? Você não está se diminuindo por conta disso, você aprende muito com eles, né? Tem um crescimento e aumenta muito também o seu network, certo? Esse artigo aqui vem falar sobre os benefícios. Esse artigo aqui é exatamente os benefícios do exercício físico, certo? Nas pessoas que tiveram Covid-19 em idosos. Esse artigo foi principalmente feito para idosos. Então, eles já provaram que o exercício físico para esse público, a gente sabe que afeta os outros públicos também, traz benefício, mas o artigo fala para idosos. Nós temos a melhora da circulação sanguínea, da capacidade cardiorrespiratória, a gente tem melhora do sistema endócrino, né, porque a gente sabe que o Covid também influencia, né, no sistema circulatório, principalmente respiratório, nível de trato respiratório inferior, né, mexe com o sistema imune, a gente já está cansado de ver, passa no jornal todo dia, o indivíduo fica ali entubado, parado, um idoso, ele já tem um déficit de perca de massa magra, tem déficits cognitivos, do sistema neural. Então, o exercício físico melhora, né? A reabilitação e o exercício ajudam a ele recuperar essa massa, ajuda a melhorar esses ajustes neurais, ele vai precisar de exercícios de coordenativos, né? Para poder voltar a ter um equilíbrio da marcha, conseguir fazer movimentos na lateralidade. Temos também a melhora da massa óssea, que é reduzida também, por conta de estar ali na internação, então o exercício ajuda. E nós temos outros impactos em cima das outras doenças, né? A gente tem a melhora em cima do diabetes, o controle dessa diabetes, né? No treinamento de força você tem uma melhor captação de GLUT4, através do treino de força, o controle da hipertensão arterial causando uma hipotensão arterial pós-exercício, certo? Voltando lá para a hipertensão, professor, o indivíduo toma remédio, começou a fazer o exercício físico, ele corre o risco de tirar o remédio e não precisar? Corre. Acontece muito de você retirar o farmacológico e o exercício ser o seu novo farmacológico. Por quê? O remédio ele tem uma função pontual de controlar. Só que a gente não lembra, e eles não lembram, quer dizer, na realidade, que afeta outras coisas. Afeta rim, afeta o estômago mesmo e outros fatores, e eles só pensam no pontual. E o exercício é tão, assim, de magnitude tão, assim, fantástica, é ouro, né? Exercício, tipo, o Dr. Rafael, que é o médico-chefe da cardiologia, ele fala, Alexandre, exercício, se pudesse ser vendido dentro de uma caixinha de remédio, era o melhor remédio do mundo. Por quê? Porque eu faço exercício físico, tiro o farmaco do cara, e o cara não tem nenhum dano residual que o farmaco causa, para que coisa melhor? Agora, corre o risco, sim, tem clientes que vão tomar o remédio, 2, 3 remédios, e ainda tem que fazer o exercício físico. Vai depender do grau dessa doença, mas boa parte dessas hipertensões que não são tão graves, você consegue tirar assim o farmaco e ficar só com o exercício. Lembrando, do jeito que tirou o farmaco, a pressão sobe se ele não tomar, está fazendo exercício, o cardiologista tirou o farmaco, ele está todo feliz contigo, 3 meses ele achou que está tudo resolvido, ele parar, meu amigo, é questão de semanas ou dias
para ele voltar à pressão normal, ou ele ter que tomar o farmaco, ou a gente procurar novamente. Então, a gente tem esses fatores que beneficiam aqui, tem benefício, né, com o exercício físico, em todas essas outras doenças aqui. Certo? E a gente tem que tentar pensar também numa avaliação, certo? A avaliação que a gente faz quando vai começar um quadro com esses clientes é uma avaliação focada em fatores que possam interferir no processo de reabilitação. Quais são? Funcionalidade, falta de força, fadiga, eles fadigam muito rápido, pela falta da força, da falta da funcionalidade, então tem que ser muito bem ajustado o controle dessas cargas. Se não der para você iniciar o trabalho com ele, talvez ele tenha que fazer um outro trabalho e voltar e fazer um trabalho com o físio para ganhar um pouco dessa funcionalidade, um pouco dessa força para depois você intervir com o treinamento físico propriamente dito pelo profissional de educação física. Os aspectos nutricionais caem bastante, perca de peso, eles se queixam também de deglutição. Isso aqui é voltado para o Covid, viu, gente? Então, as pessoas quando ficam entubadas, sendo alimentadas por sonda, e depois eles falam que sentem falta, né, essa musculatura que faz a deglutição, esse movimento peristaltique, ele é reduzido, eles se queixam de não conseguir se alimentar direito, porque não sentem o bolo alimentar descer, ficam com medo de engasgar, e aí a perca de peso também fica coligado, porque já que ele não consegue se alimentar bem, então talvez aqui, com certeza, ele vai precisar de um processo de fisioterapia. Os aspectos psicológicos, eles ficam muito abalados, né? Uma pessoa sendo acordada de um coma induzido de 20, 30 dias, quando eles levantam, não queira ver, gente, é algo assim triste. A pessoa acorda desesperada, em pânico, não sabe onde está, fica às vezes difícil de controlar. Tem uns que ficam retraídos, assim, como se estivesse vendo espíritos, coisas, assim, eles não sabem, então, a pessoa ficou apagada, literalmente, quando acorda do nada, vendo pessoas que não são os familiares dele, dentro do ambiente fechado. Então, esse processo psicológico deve ser feito, né, e a gente acaba dando uma de psicólogo também com essas pessoas, vem continuar com a gente tem que estar motivando eles. E os aspectos cognitivos também são influenciados também para uma pessoa que vai passar por reabilitação. Então, vocês podem ver que todo o desfecho do processo de reabilitação é multifatorial, é delicado. Para quem gosta, é apaixonante, cada vez mais eu me apaixono mais, estou fazendo agora um outro curso de reabilitação online agora pelo Hospital Israelita Albert Einstein, com o professor Polido e a professora Carla Montenegro. Fiz 2 lá no INCOR, com o professor Newton, o outro com o professor Tiago Volpo, que foram os meus professores numa disciplina também, eu tenho outra disciplina para fazer lá, né? Então, para quem gosta, é apaixonante, você vai gostando, é um público bacana. Como eu falei no vídeo que o René Piba vai fazer para vocês, quer começar a trabalhar com esse público, vá para um hospital. Por enquanto, a gente só tem um São Camilo aqui, vai abrir outro com reabilitação, logo, quando abrir, eu informo para o René. Faça como eu fiz, eu me ofereci, né? Eu me ofereci para aprender. E quando eu me ofereci para aprender, quando teve a seleção, foi muito mais fácil de eu entrar na seleção, porque eu já sabia como acontecia o protocolo, eu sabia como as coisas andavam, já tinha aprendido um pouco mais coisas da parte fisiológica do sistema cardiovascular, que é importante saber, todo o processo vagal, respostas do sistema autonômico, que fica ali lá no bulbo. Lá no bulbo tem um ambientezinho próprio para isso, que é o núcleo do trato solitário, que é responsável por controlar o sistema respiratório e o cardíaco. Então, eu já estava mais ou menos por dentro das coisas como andavam, então facilitou. Então, eu me ofereci, né? E eles até falaram, poxa, a gente fica feliz, porque eles estavam trabalhando lá, gente, sem ter nenhum profissional de educação física. Não tinha. O fisioterapeuta, que é o subcoordenador do sistema, ele ficava amarrado. Ele disse, eu estou só aqui em físio, porque eu sou muito ético e não tenho coragem, até porque não tenho habilidade para isso, para aplicar o treinamento propriamente dito para essas pessoas. Então, eles estão vivendo desse treinamento aqui de meia boca que eu faço, que é a minha limitação. E aí, quando eu introduzi, me ofereci lá, eu comecei a saber como acontecia o protocolo, comecei a fazer as intervenções, teve a insegurança? Teve. É um grupo muito delicado, mas eu fui aumentando a segurança aos poucos, né, aprendendo a fazer todos os controles das variáveis, seguir o protocolo à risca, sabendo que o protocolo é um guia, mas cada cliente é uma pessoa individual. Então, eu chegava, Rafael, aqui não dá para fazer isso, eu vou fazer assim, porque eu senti,
É aquela história do feeling, que dá para fazer por aqui. Eu acho que se a gente motivar, ele consegue fazer algo mais forte, e você vai vendo as coisas acontecer e dar certo, e você vê também quando não deu e tem que voltar atrás. Então, um aprendizado constante nessa pegada lá da reabilitação cardíaca. Certo? Isso aqui é também um outro artigo bacana, na Sociedade Britânica de Reabilitação Cardíaca Médica, muito legal, bem atual também, e eles recomendam, eles só fortalece esse artigo, o artigo fortalece, só fala isso aqui, ó. Fortalece a importância da reabilitação para pacientes pós-Covid, para reatar as funções perdidas. As AVDs, gente, esse artigo aqui não está falando do ato de correr, conseguir levantar peso, não. Esses AVDs que eles colocaram, eles fizeram por classe, certo? É o ato de conseguir pentear o cabelo sozinho, levantar de um vaso sozinho, conseguir se esfregar para tomar banho sozinho. E aí depois vem as outras AVDs que a gente conhece, né? Andar, conseguir subir uma escada só, né? Varrer uma casa. Eles começam com o negócio de pentear o cabelo, a pessoa não consegue, tá aí até a coordenação motora, não tem a força. Opa, melhorou? Melhorou o som? Melhorou. Pronto. Sim. Perdão. Então, voltando aqui. Essa reabilitação que eles falavam aqui, dos AVDs, é começando por pentear um cabelo, escovar os dentes, se ensaboar, eles não conseguem levantar e sentar de um vaso sozinho, até as AVDs mais normais nossas, que são varrer uma casa, subir uma escada, tomar banho só, né? Precisar agachar e levantar, pegar uma cadeira. Então, esse último artigo aqui, ele veio só fortalecer o que os outros disseram. É importante a reabilitação para pacientes pós-Covid. E, gente, não vai faltar. Lá no São Camilo a gente está parado por conta, está todo mundo voltado para o corona, e o Rafael já está meio apreensivo como é que a gente vai dar conta da demanda de pessoas que vão vir para a gente. Algumas nós estamos conseguindo manter domiciliarmente, mas a intensidade dos trabalhos se perdem muito. O trabalho que eu digo é do exercício físico, porque a gente não está ali no pé, então eles acabam não fazendo a risca, diz que faz, a gente sabe que não faz. Imagine quando começar a aparecer um montante de gente. A gente vai ter que estar preparado para receber essas pessoas, para acolher essas pessoas e dar um trabalho digno que realmente traga funcionalidade e torne vida para essas pessoas novamente, certo? Aqui vem uma frase minha, de minha autoria, né? O conhecimento é o que nos faz crescer. Quem adia o crescimento atrasa o desenvolvimento, certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu fico aberto aí às perguntas. Eu quero mostrar só um negócio aqui para vocês rapidinho, se o René permite, que é exatamente as planilhas que o pessoal que não conhece conhecer, certo? Rapidinho aqui para vocês. Acho que você aqui abrir rápido uma planilha dessa aqui. Essa aqui é um relatório de tabulação simples, a gente manda para os médicos, certo? Infelizmente, esse material eu não posso dar, é um material que foi adquirido pelo hospital, pago e repassado para a gente, então eu não posso dar, certo? Enquanto está abrindo aí, vocês podem ficar à vontade. Opa, já abriu, já abri aqui, já vou mostrar para vocês. É bem simples, você faz algumas anotações, ele já te dá um gráfico, bem legal, vai me servir também para pesquisa, né, para quem gosta de fazer pesquisa e tem interesse. E você, todo mundo está vendo, né, esse gráfico? Alguém responde aí, por favor, vocês estão vendo? Sim. Pronto, Sim. ok. Então a gente tem aqui, ó, tonelagem, né, que você, claro, se você mudar aqui a tonelagem, vou mudar aqui, para vocês terem uma ideia, botar aqui 55, o gráfico lá embaixo vai mudar, ó. Mudei pouco, vamos ver com a mudança maior. 2, 2, 3. Vou botar aqui que eu tenho isso aqui anotado na outra tabela. Ó, o gráfico já baixou. Então, eu tenho o controle, tenho da distância em quilômetros por hora do meu cliente, ó, treino aqui, ó. Depois eu vou ter que ajustar. Esse aqui é do seu Luiz, né? Então, ele tem aqui, primeiro treino, ele caminhou 1 km, 600 metros. Aí ele foi fazendo a evolução e tá tendo aqui, ó. Não sei como é que vai ser quando ele voltar, né? Tem o controle das pressões aqui, ó. Sistólica, diastólica, e tem um controle da pressão arterial média também, certo? É bem bacana, não vou salvar para não perder minhas anotações. Deixa eu ver se eu tenho mais uma coisa aqui para mostrar para vocês.
Tem um que o hexagrama do bem-estar, a gente manda eles traçar, a gente envia para eles, aqui é só uma foto, eu acho que vai abrir mais rápido que eu abri no Word. Aí você vê aquela história que eu falei para vocês, para saber como é que ele está distribuindo toda a rotina dele, se ele está dando mais atenção só para alimentação, está cuidando do exercício físico. Você abre aqui mais fácil. Pronto, eu abri. Pronto. Aí vocês dão para ele, vai seguindo os traços e vai marcando atividade física, alimentação, trabalho e educação, lazer social, família, saúde. E aí você tem como controlar isso daí também. Tem um registro de treinamento, né? Deixa eu abrir aqui o registro para vocês. Você anota tudo que ele faz. Lá a gente faz a moda antiga, eu não acho ruim. Levo isso aqui impresso, depois eu chego e preencho aqui. Esse aqui é um cliente que começou, não botei o nome dele, né? Vou ter que passar para cá, que é o Ranieri. Toda a família dele já fez bariátrica, menos ele não quer entrar na bariátrica. Eu já fiz o controle dele aqui, certo? Da frequência cardíaca, início, o horário que ele fez, o horário que ele terminou o treino, isso que a gente está fazendo onlinemente. Você vai preenchendo os outros requisitos que tem aqui. Eu não estou fazendo treino resistido com ele que ele está fazendo em casa. Vou ter que fazer aqui o treino aeróbico dele, que a gente fez um cardio, que está anotado na minha prancheta, eu tenho que passar para cá ainda. Então, um pouquinho trabalhoso se fazer, tem que anotar todas essas sessões aqui, tudo bonitinho, botar nas notas certinho, para ficar um negócio bacana, e a gente poder mandar esse relatório para o médico, né? Esse relatório aqui, quando eu termino, eu tenho a obrigação de mandar para o médico. Aqui, ó, relatório médico. Oi? Tá cortando? Foi, o áudio deu uma travada, mas voltou normal. Voltou? Tranquilo, perdão aí, deve ser da internet. Eu estou abrindo só aqui o do prontuário médico. Aqui, ó, é o cabeçalho que eu tenho base. Aí aqui, eu vou botar minha logomarca quando eu mando, aí vou montando todo o relatório do cliente aqui. Tudo bonitinho. Você manda aqui, ó, CREF5, você anota lá, número de sessões do treinamento, modelo de treinamento executado, você vai botando tudo aqui bonitinho. Distância percorrida, volume de treinamento de força em tonelagem, você manda tudo isso aqui pro médico, ó, os gráficos, tudo bonitinho. O cara te vê com outros olhos. Isso eu garanto. E você ganha credibilidade com um nicho que todo profissional de educação física agora, principalmente reconhecidos como profissionais da saúde, devemos nos coligar, trabalhar com médico. Hoje em dia, não é me vangloriando por isso, mas estou feliz por isso, entendo, eu tenho maturidade, não tenho nada contra outros alunos que vão me aparecer, eu só tenho 2 clientes que não são médicos, meus outros 4 clientes são todos médicos, infelizmente eu só não estou tendo tempo de pegar mais porque eu tenho que dar conta do mestrado, né? Então eu faço um mestrado acadêmico e não recebo bolsa, mas sou cobrado como se tivesse bolsa, né? Então eu estou plantando, esperando colher mais na frente. Não estou com pressa de colher, não. Tem uma planta que eu esqueci, que você planta ela só floresce a primeira vez depois de 12 anos. Então tem coisas que você vai plantar agora e você vai colher daqui a 1 ano. E que você vai plantar e vai colher daqui 1 mês. Toda planta, todo tipo de semente que você plantar tem um tempo certo para ser colhido, né? Fico aberto aí às perguntas de vocês, o que eu não souber, não vou mentir, vou dizer que não sei, depois posso entregar, não detenho todo o conhecimento, deve ter alguns colegas aqui que também tenham expertise e possam ajudar colaborando, tem aqui o Ismael, outros que eu conheço aqui também, o Adriano e vários outros. Então, fico aberto a vocês, obrigado por vocês terem disponibilizado o tempo de vocês para me ouvir, fico feliz, espero que vocês tenham realmente gostado, certo? Agradeço a cada um pela colaboração, a convite do professor Renê, mais uma vez, o Renê é meu camarada de muito tempo, muito obrigado, Renê, mais uma vez, por poder operar aqui com todos, e fico aí à disposição de vocês. Professor Alexandre. Opa, pode falar. Francisco, não é isso? É isso, boa noite, tudo bem? Tudo bom, pode falar. Professor, o duplo produto seria uma boa opção para termos um melhor controle da intensidade na prescrição de treinos para esse público? Ótimo, fantástico.
fantástico. Do produto. Frequência cardíaca por pressão arterial. Fantástico. É bom você ter o duplo produto. Uma dica legal, certo? Todo mundo pensa que o duplo produto sobe mais no treinamento de força. E não é. Quase sempre, não há exceções, quase sempre o duplo produto vai subir muito mais no treinamento aeróbico do que no treinamento resistido. Por quê? Porque no treinamento resistido não dá tempo de um executão, aquele tempo sob tensão ali, né, eu não estou falando de treinos que vão até exaustão, a gente está trabalhando com grupos especiais. Estou dizendo também que eles não possam fazer algumas metodologias. Mas, no contexto geral, treinamentos de força com modalidades, com métodos mais clássicos, não chegam a levar tanto do produto como um aeróbico contínuo, que ele passa mais tempo recebendo tensão ali durante o exercício. Mais alguém, por favor? Professor, Quem está falando? Washington, né? Giovanni, Washington, isso. Tudo bom, Washington? Muito bom, professor. Boa noite. Boa Professor, noite. eu queria saber como é que eu faço para mensurar uma carga durante um treino resistido para um aluno cardíaco. Como faz? Como, Washington? Tirar a carga ou acrescentar a carga? Seu áudio cortou. Repete, por favor, perdão. Como mensurar a carga para alunos cardíacos Sim, como mensurar a carga. resistido? Pronto, ótimo. Eu te aconselho fazer por repetições máximas, certo? Tenta fazer em cima de repetições máximas, é melhor, porque até no treinamento de um RM, tu vai gastar muito tempo para fazer, certo? Uhum. E fica mais difícil de avaliar. Toda vez que for avaliar, tem que fazer RM. Não tem nada contra o RM, é uma metodologia que nós temos. Mas para esse público é como se fosse uma ferramenta que não precisa ser usada. Eu gosto muito de falar que quando você entra na graduação, tu comprou uma mala, e durante ela você vai botando ferramentas. E eu faço pós e boto mais ferramenta. E durante esse processo eu começo a utilizar essas ferramentas. E aí talvez que eu vou perceber que tem ferramenta dentro da mala que eu não preciso usar. Né? Então, o teste de um RM eu não... Pode fazer? Pode, não é contra. Já aconselho fazer repetições máximas, é mais seguro e é mais prático para tu fazer mensurações. Porque se tu faz um RM dele hoje, um exemplo, daqui uma semana ou duas, ele já melhorou a força. E aí tu vai fazer RM de novo, fazendo por repetições máximas, você consegue calcular mais fácil e agregar valor. Né? Existem algumas porcentagens recomendadas pelo American College, que você vai fazendo ajustes desse incremento a músculos grandes de 5% a 10%, incremento quando o cara começa a passar daquele ajuste que você fez, sei lá, botou 100 quilos, ele faz 10 repetições, e daqui a pouco ele está fazendo 12, 15, e já o American College recomenda que tu pode aumentar ele de 5 a 10, e tu já vai achar o ajuste de novo dele fazer só 10 RM. E para músculos menores, de 5 a 2,5%, enfim. É um padrão que a gente tem, mas eu dizer que é uma receita de bolo. Tranquilo? Professor Carlos Alberto. Aí é bom, viu? É bom. Professor, boa noite. Fala, Carlos, tudo bom? Tudo bom, Alexandre? Alexandre, fala aí um pouquinho sobre o trabalho de isometria Ótima pergunta. para o paciente cardíaco e fazendo musculação, isometria na musculação. Ótimo, show. Tinha antigamente... Essa seria a minha próxima pergunta, viu, professor? Tranquilo. Vamos ver aqui Só que eu ia perguntar justamente sobre os exercícios isométricos, se eles podem comprometer a PA do aluno hipertenso, entendeu? Ótimo, vamos lá. Dependendo do grau desse indivíduo, começando com o indivíduo que está saindo da reabilitação. Com esse indivíduo não é aconselhado você fazer exercícios isométricos, certo? Até porque eles vão trabalhar abaixo aí de 70, de 75, vai começar ali com 30, 40% da carga para trabalhar, né? Então, é manter a respiração, evitar essa manobra de Valsalva, né? Aí o pessoal gosta muito de falar, mas a manobra de Valsalva, ela melhora a pressão transmural, cerebrovascular. Beleza, mas tem esse tipo de cliente que eu posso induzir. Quando o cliente vai avançando no treinamento, e no bem para o ponto que o professor Carlos Alberto perguntou, e soma com a sua pergunta, a partir de 70, 75, é quase que impossível o cara não fazer uma manobra de Valsalva. Quando ele empurrar a carga, a glote dele vai fechar, certo? E vai estrangular rapidamente a artéria central. Então, não tem para ele correr, ele vai fazer. O que a gente tem que ter cuidado nessa pegada é que ele não passe mais do que 6 segundos
com essa respiração bloqueada. Essas são as recomendações, não é o que estou dizendo, as novas recomendações. Eu tenho aqui 10 artigos, depois eu posso jogar para o professor René, ele dá para vocês, todos atuais de 2016 a 2020. Né? Então, eu posso usar? Posso, tem que saber com que cliente e ter cuidado com essa isometria, que ela não ultrapasse aí 6 segundos. Certo? Se alguém tem alguma outra recomendação que sabe a mais e quiser acrescentar, até o próprio professor Casalberto, que eu sei que ele domina também, pode ficar à vontade, Carlos, para cooperar, viu? Eu só queria dar um adendo aqui a respeito. Primeiro, boa noite, né? Eu vou interromper aí, mas é só um adendo a respeito da medicação para hipertensão arterial, tá? Tem alunos que vai chegar para você na academia e já está com a medicação, ok, está controlado. Mas existe 2 fármacos para hipertensão. Um fármaco tem a farmacocinética dele no coração. E outro fármaco tem a farmacocinética dele nos rins. Nível renal. Se você pega um paciente que tem a farmacocinética no coração e vai fazer o trabalho isométrico, ou mesmo trabalho de força, ele não vai ter VO2 nem débito cardíaco suficiente para isso, tá? Exatamente. Ele pode passar mal, ter uma queda de pressão. Então, na anamnésia, tem que saber do paciente hipertenso qual é o fármaco que ele está tomando. Exatamente. E se esse fármaco é metabolizado no coração ou nos rins. Isso, se for nos rins, tudo bem. Agora, se for no coração, ele vai ter débito cardíaco diferenciado, VO2 diferenciado e pode ter uma hipotensão e levar até a morte na academia. Tá? Exatamente. Só isso mesmo. Tranquilo, Carlos, obrigado. Isso que o Carlos falou é importantíssimo. E passar batido, o Carlos falou, obrigado, Carlos, foi muito bom. A gente sempre pergunta também que tipo de fármaco. Esse beta-bloqueador que o Carlos falou, ele tem 2. Tem beta-bloqueadores, gente, são seletivos de canal de cálcio e outros que não são. Então já tem respostas diferentes do mesmo tipo de beta-bloqueador. E como o Carlos falou, ainda tem o urinário, que é ali que a gente usa, que é a nível renal. Então tem que ter cuidado com essa pegada, porque também o mau controle dessas variáveis, além do caso falou da pressão, você pode ter uma queda abrupta da frequência cardíaca. Se isso acontecer, pare o treino. Não dê continuidade no treino, não module carro, não module nada. Pare o treino, faça o resfriamento, alongue o seu cliente e peça para ele no médico dar uma olhada, porque não é correto que tenha essa queda abrupta. Tranquilo? Alexandre, professor. Opa, fala, René. Deixa a apresentação. Fechar a apresentação? Sim. Sou Giovanni, posso fazer uma pergunta? Não. Pode fazer. Alô? Giovanni, tá certo. Pode fazer, Giovanni. Tudo bom? Tudo bom, professor. Professor, a minha pergunta é a seguinte. A gente, lógico que é muito voltado para o personal, certo? Mas para quem trabalha em salas de musculação, e até mesmo pela quantidade de pessoas que não terão condições de pagar pelo personal, mas que vão ter necessidade de um profissional acompanhando esse treinamento em salas, né, nas academias, a gente espera que volte. Como é que a gente faz esse controle de uma forma segura? Só a percepção de esforço e o teste de fala já é o suficiente para fazer seguramente esse trabalho? Pronto, ótimo. Vou te falar, deixa eu só fechar o negócio que o René pediu aqui, que está aberto ainda. Enquanto eu estou tentando fechar aqui, eu vou te responder. O teste de fala é muito bom para ser usado, certo? E também a percepção de esforço é uma coisa que você pode fazer para somar, Giovanni. Chegou na academia, o cara é hipertenso, verifica, na pior das hipóteses, antes de iniciar o treino e no final do treino. E de vez em quando está no salão se mobilizando ali, tem o teu estagiário, tenta habilitar esse cara, dá uma chegadinha, como é que tá aí a percepção? Ele falou, como é que você está se sentindo? Está se sentindo bem? Né? Anda com ela no celular, abre no celular, me dê uma nota aqui, ó. Nem que seja aquela escala de Borg adaptada de 1 a 10. Manda ele aqui, quanto é que está se sentindo aqui? E aí, de acordo com a sua percepção, você vai conhecendo esse cliente, tu vai modulando de alguma forma. Se for um indivíduo de reabilitação cardíaca com muitas limitações, eu te aconselho vai ser, na verdade, eu fiquei agora até sem saber o que dizer para ti. Fica bem complicado, porque é muito delicado se for um cara que vem de reabilitação.
ele realmente pode ter um desfecho ali na tua mão. Mas na hipertensão normal, dá para fazer um controle legal. Opa, quem ia falar? Boa noite. Ari Andrade. Boa noite. Fala, Ari, tudo bom? Tudo bem. A minha mesma pergunta, a pergunta do rapaz aí que ele colocou, do Acelino, pós-Covid para idoso, existe um tempo limite para a gente estar fazendo atividade física com ele? Pronto. É exatamente aquele artigo que eu te mostrei, que mostrava vários desfechos, cardiovascular, pulmonar, certo, Ari? Depois que ele for liberado pelo hospital, ele já tem que começar, já dentro ele já está fazendo, certo? Físio, depois, por exemplo, lá dentro que eu estou no hospital, lá dentro a gente vai fazer, com ele, quando ele sair, ele tem que dar continuidade na academia. E aí, Ari, vai ter só a percepção mesmo, né? Ele vai chegar, a gente vai mandar um laudo médico, mesmo que o médico não tenha tido reabilitação de Covid, vai mandar um laudo para ti. E aí eu te aconselho a aplicar algumas ferramentas, tu usar alguma ferramenta de avaliação de marcha do idoso, medir um pouco da força dele, até fazendo só com o peso do corpo, flexão de braço, abdominal, e você vai sentindo e vai conversando com ele, ele está tolerando a dor, certo? Se é tolerável para ele, e você vai ter que modular isso aos poucos, e é bem gradativo, porque eles saem bem debilitados, certo? Desse processo, principalmente o idoso. Então, realmente, cara, cautela, bom senso, pegar as diretrizes. Eu gosto muito de uma frase que o professor Aldebrade fala, cara, bumbum na cadeira e estudar para estar preparado para pegar esse pessoal. Vai ter muita gente procurando a gente, cara, com debilitação aí, precisando de uma reabilitação fora do hospital. Vai ser Alexandre, só complementando aí para o professor Ari Andrade. Tranquilo, Ari, tem pesquisas que o pessoal com Covid está se recuperando, mas está saindo com duas doenças degenerativas. A síndrome de Kawasaki, que é na pele, tá? E a Guillain-Barré, que é neurodegenerativa, tá? Então, principalmente para pessoa de terceira idade, a gente, como profissional de educação física, vai ter que entender dessas doenças neurodegenerativas, tá? Exatamente. E a Guillain-Barré, a pessoa vai ter dificuldades de andar e não tem cura. Exatamente. A educação física vai ser só tratamento. Exatamente. Okay? Tratamento para fortalecimento, mas uma pessoa com 80 anos, que acabou de sair do corona, tá? Então vai ficar complicado. A gente tem que entender essas doenças neurodegenerativas também. Gente, tem alguém com o microfone aberto aí. Professor, como é o nome da outra síndrome que eu não entendi? Síndrome de Kawasaki, qual é a outra? E Guillain-Barré. Ok, obrigado. Essa que o Carlos falou, por último, que ele acabou de falar, né, que a educação física, o exercício físico é só um complemento para ajudar ele a viver melhor. Uma das opções que os artigos dão é a caminhada nórdica, que é uma caminhada que você usa duas varinhas, como se fossem duas bengalas, para ajudar a caminhada. O pessoal está utilizando bastante nos artigos para tentar fazer com que essas pessoas tenham alguma funcionalidade em termos da marcha um pouco melhoradas, vamos dizer assim. Eu vi o Vinícius aí, ex-aluno da Universidade Federal do Ceará, gente boa demais. Professor, eu tenho mais uma pergunta aqui. Fala, Washington. Sobre aquele teste de caminhada de 6 minutos para atingir o VO2 máximo, né? Isso. Ele pode ser feito na esteira, não pode? Pode ser feito na esteira, mas eu indico que tu faça ao ar. Eu indico que tu faça ao ar livre, certo? Que fica mais fidedigno, você exige um pouco mais dele, porque na esteira a lona caminha e você vai tentar acompanhar a lona, no grosso da história é isso, né? E no solo não, você tem realmente o atrito do solo, a caminhada propriamente dita, né? A utilização melhor da nossa musculatura para fazer a caminhada mesmo. Que pode ser que na esteira ele faça uma coisa e no solo ele não represente da mesma forma. Então eu te aconselho que faça ao ar livre. Fica até melhor, né? Você não fica preso a uma esteira. Professor, e qual o nome desse teste? Qual seria o VO2 máximo ideal nesse caso? Aí o VO2 ideal dele vai ser o que ele mostrar para você no teste é o que você vai ter que trabalhar com ele. Se der muito baixo, tu vai ter que fazer aquela caminhadinha mesmo com a vovozinha.
até que ele vá ganhando essa melhora do condicionamento. Aí como é o nome do teste, hein? Teste de caminhada de 6 minutos. O nome é esse. Caminhada de 6 minutos. É bem fácil para fazer. Eu posso até mandar o protocolo pro Renê, pro professor Renê jogar para vocês, sem problema algum. Show de bola, viu, professor? Professor, e se a pessoa for cardíaca, no caso obeso, se aplica a mesma fórmula? Aplica. Qualquer pessoa que tenha desfechos cardiovasculares, obesos, hipertensos, diabéticos, todos eles estão suscetíveis a um desfecho cardiovascular. Todos. Massa. Show de bola, muito obrigado. Nada. Alô, Tô vendo aqui alô, o John professor, Lima, que é lá da uva. Gente boa. Professor, Fala, Vinícius. Diga lá, meu professor, irmão. só uma dúvida sobre as doenças coronarianas, que eu não escutei direito. Foi o curso que o senhor falou, o nome do curso que o senhor tinha falado? BLS, Que eu se fiz? não me engano. O BLS. BLS Suporte, mesmo. Né? em português é suporte básico de vida. Ah, show. Certo? Fiz até quem deu o módulo de treinamento foi teu ex-professor e meu orientador, o professor Carlos Alberto, que deu um módulo pra gente lá na Escola Médica de Medicina. Show. Manda um abraço para ele. Mano, sim, amanhã eu vou estar com ele. Pode deixar. Mais alguém aí? Ou então o René tem alguma coisa a pontuar? Algum outro colega? Ó, tô vendo o Adriano Barbosa aqui. O Adriano tá calado, rapaz. Eu sou Adriano, karateca. Deixa eu ver se aqui no chat tem alguma coisa. Olha, professor, tô vendo tudo aqui, tô anotando aqui, tá tudo sob controle. Fala, Adriano, tudo bom, né? Deixa eu aparecer aqui. Olha o Dotinha, rapaz. Rapaz, é 10 anos. Só pessoal, gente boa aqui. Show de bola. O Alexandre foi um dos primeiros filmes que eu fiz pela Start, se não me engano. É isso aí, show de bola. Feliz de ver vocês aqui, tudo. Tô sabendo que tá todo mundo aqui quase pós-graduado, né? Turma fera, meu amigo. Show de bola. Muito legal. Vamos se preparar, gente. O mercado aí precisa muito da gente. Hospitais estão procurando. Valeu, pessoal, Adriano. Os médicos querem fazer. Fala, Dotinha, querem fazer parceria com a gente, ó. O que eu vou dizer aqui para vocês não levem, tenham maturidade, não levem como uma crítica de rebaixar, não. É de falar assim, ó, cara, eu vou ser bom, eu vou passar por cima do sarrafo, não vou passar por baixo do sarrafo, não. Quando eu estive lá e eu escutei isso do médico, 2 médicos aí falaram assim, ó, professor, ainda bem que o senhor está aqui. Não estou dizendo que eu sou melhor, não. Tem gente que sabe muito mais do que eu, aqui mesmo nessa sala. Mas o que eles relataram para mim? A gente não fecha parceria com os personagens, porque a gente conversa com eles e não sente segurança neles. Eles precisam da gente. Como eu disse para vocês, eles estavam lá com um bocado de gente, o fisioterapeuta sem saber o que fazer, mas todo mundo que chegava lá, quando eles fazem a entrevista, aplicava a prova, ele falava, não dá para colocar o cara, porque só vai dar dor de cabeça para a gente, vai ter problema. Então, se a gente se capacitar, esses médicos querem fazer parceria com a gente. Eles querem indicar o cliente. E, gente, a hora-aula é totalmente diferenciada. Porque até o médico vira teu aluno. Já começa por aí. O próprio médico vira teu aluno. Alexandre, eu estou entrando nessa parte de reabilitação, dando gás aqui, futuramente quero trabalhar contigo aí, viu? Show de bola, Adriano. Massa, cara. Parabéns. É isso aí. Importante mesmo aí. Faça amizade com um médico cardiologista. Faça curso. Me indica aí entrar no site do INCOR. Posso até direcionar de novo para você. Você manda o WhatsApp para mim. Deve ter meu número ainda. Manda para mim que eu te mando os links. Se você tiver interesse de fazer, eu indico os links com todo prazer. Para mim, quanto mais gente capacitada, melhor. Vamos deixar de entender que só eu capacitado é bom e os outros não. Não é desse jeito. Vai ter o número de novo aqui embaixo, o pessoal vai contar contigo. Vou falar agora, vocês anotam aí, ó. É o 997373600, mas eu vou escrever de toda forma para quem não conseguiu anotar. 997373600. Isso, 97373600. Deixei aqui no link.